Olá a todos, boa tarde, bem-vindos a mais estas conversas aqui no CNS, no campus, desta vez sobre um tema que é um tema de grande, eu diria, atualidade, até porque ao longo deste último ano todos vivemos um bocadinho o que é desenvolver medicamentos, nomeadamente o que é desenvolver vacinas, e todos nos começámos a habituar a ouvir falar de ensaios clínicos, e de facto eu diria que foi um curso intensivo para a população em geral sobre ensaios. E eu acho que tornou ainda mais óbvio a razão desta conversa. Ontem comemorámos o Dia Internacional dos Ensaios Clínicos e daí a razão de hoje termos planeado esta conversa e convidei aqui um conjunto de colegas que trabalham em várias patologias neurológicas e vamos daqui a pouco falar um bocadinho mais em detalhe de que forma é que este tipo de conhecimento pode ser partilhado e pode ser importante, no fundo, ser do conhecimento dos doentes, das famílias e de quem, obviamente, possa querer saber sobre o desenvolvimento de novos medicamentos para as doenças, obviamente, em que tenham um interesse maior. Eu vou aqui pedir, inicialmente, para ser partilhado um vídeo. É um vídeo que foi elaborado pela doutora Raquel Bossa e pela doutora Madalena Pacheco sobre os argumentos, ou digamos que os autores deste vídeo consideram os argumentos para os doentes participarem em ensaios, e eu vou aqui agora deixar de falar. Todos os avanços no conhecimento são o resultado direto do trabalho conjunto de pessoas com e sem doença que se voluntariam para participar em estudos de investigação científica e também do trabalho de profissionais de saúde e investigadores. A contribuição dos voluntários é crucial para ajudar a perceber os mecanismos da doença, a sua progressão e a desenvolver novos tratamentos. Todos, pessoas com doença, familiares, profissionais de saúde e investigadores, temos um papel a desempenhar. Muitos estudos recolhem dados e amostras para compreender melhor as doenças e a sua evolução ao longo do tempo. Outros testam intervenções não farmacológicas, como o exercício clínico, intervenções na área da reabilitação e a aplicação da tecnologia à saúde. Os vários tipos de estudo são cruciais para otimizar os cuidados prestados e a melhorar a qualidade de vida do doente e família. A participação em estudos de investigação científica pode estar associada a alguns riscos. Para prevenir potenciais efeitos adversos, antes do estudo iniciar, são definidas medidas de minimização do risco. Durante o estudo, os investigadores acompanham os voluntários, estando especialmente atentos a quaisquer alterações indesejáveis na saúde dos participantes. Todos os documentos do estudo são aprovados por uma comissão de ética independente que avalia o risco e benefício da participação dos doentes no estudo e se a informação disponibilizada pode ser facilmente compreendida pelos participantes. A qualquer momento, os participantes podem desistir do estudo, sem qualquer prejuízo para si. Todos os investigadores são obrigados a sigilo médico. Em nenhum momento o seu nome ou dados serão revelados. Comece por se informar com a equipa clínica que o segue sobre estudos de investigação a decorrer. Contacte a associação de doentes da sua zona e esteja atento aos eventos organizados por sociedades científicas ou entidades de saúde que possam ser uma oportunidade para saber mais ou participar em estudos de investigação. Muito bem, muito obrigado. Isto foi só aqui um vídeo de introdução em que, de uma forma detalhada, são explicitadas as razões pelas quais os doentes devem participar ou podem participar, ou quais é que são os fatores condicionantes da sua participação, e aqui dizer, tal como é dito no vídeo, que as condições principais ou a preocupação principal sempre que é conduzido um ensaio clínico, por um lado, é garantir a segurança dos participantes e depois garantir, obviamente, a qualidade dos dados para que daí possa, no fundo, ser produzida informação, ser produzido conhecimento e haja que desses dados resulte a utilização dessa informação em benefício de outros. Eu vou só fazer aqui uma pequena nota inicial sobre, no fundo, a razão da condução deste tipo de estudos clínicos e porque é que são importantes. Eu acho que ao longo deste ano e meio vivemos uma situação de crise sanitária global e, ao contrário daquilo que todos esperavam, e muitos de nós, inclusive eu próprio, em um ano conseguimos ter vacinas aprovadas e a serem administradas a muitos de nós que já foram vacinados e a muitos daqueles que estão a ouvir
no fundo, destas conversas. Isso só foi possível porque houve uma grande conjugação de partilha de informação e de estudos que levaram a que, ao fim de um ano, no fundo, assumíssemos que as vacinas que estão disponíveis eram eficazes, portanto, eram benéficas, ao serem administradas preveniam doença grave e eram seguras. Aqui dizer que, para que esses ensaios sejam conduzidos, é preciso que haja centros de investigação, em múltiplos hospitais ou em centros de saúde, em unidades de saúde, que têm que ter médicos, enfermeiros, coordenadores de estudos clínicos, no fundo um conjunto de profissionais de saúde habilitados a poderem recrutar os doentes, fazerem a administração, neste caso, da vacina e seguirem-nos ao longo do tempo de forma a provar que a administração dessa vacina é benéfica e, por outro lado, é segura. Não existem efeitos adversos graves que impeçam a sua utilização. A pergunta-chave que está na base desta conversa é saber porque é que os doentes são importantes, porque é que é importante haver voluntários, sejam voluntários saudáveis, sejam pessoas com doença, para participarem nestes estudos clínicos. Aquilo que aconteceu ao longo deste ano é disso demonstração cabal. Se não tivesse havido pessoas, no fundo, com a generosidade para aceitar participar nestes estudos, e estamos a falar de um número muito elevado de participantes, cada uma das vacinas que neste momento está a ser administrada na fase em que estava a ser estudada num contexto de ensaio clínico, incluiu entre 40 a 50 mil participantes. E eu acho que todos devemos estar gratos a essas pessoas, em que numa fase em que sabíamos muito menos sobre as vacinas do que hoje, se disponibilizaram a ser os primeiros, ou dos primeiros, porque mesmo antes destes houve outros que participaram noutros estudos mais pequenos, para ainda obter informação mais inicial e que, de alguma forma, correram riscos, mas voluntariaram-se para, no fundo, contribuir para gerar este tipo de informação. Quando eu digo que se voluntariaram para correr riscos, obviamente são riscos controlados. Há um conjunto de instituições, comissões de ética, comissões científicas que avaliam toda a informação disponível, por forma a que, quando os ensaios são iniciados, os riscos sejam os menores possível e a forma de vigiar esses riscos ao longo da condução dos ensaios permita que o mais precocemente possível, se houver, no fundo, um problema, ele seja identificado e que outros, obviamente, não corram o mesmo risco. Dizer que estes ensaios são conduzidos em todo o mundo, e também ouviram que ao longo deste ano houve ensaios que foram conduzidos na África do Sul, outros no Brasil, outros nos Estados Unidos, outros em países europeus e, obviamente, Portugal tem muitos centros clínicos que conduzem ensaios, obviamente ensaios relacionados com múltiplas doenças e com múltiplos problemas. Portanto, em Portugal também existem muitos centros clínicos e muitos departamentos clínicos e muitas instituições que participam ativamente no desenho e na condução destes ensaios clínicos. Obviamente não somos, e aqui devemos dizer com honestidade, não somos dos países onde existem mais ensaios, e portanto esta é uma batalha que os médicos e quem faz investigação quer, que é trazer para Portugal ainda mais ensaios clínicos, por várias razões. Primeiro, porque os centros que conduzem ensaios clínicos são centros que, em geral, têm uma melhor qualidade na prestação de cuidados aos seus doentes, e, portanto, esta ligação entre centros que conduzem ensaios e centros que prestam melhores cuidados é algo que é conhecido e é algo que todos batalhamos, e, portanto, os ensaios são coisas boas e que nós gostamos de ter para disponibilizar aos nossos doentes, e, por outro lado, é também a forma de poder disponibilizar aos nossos doentes tratamentos que estão ainda em fases experimentais e que, nomeadamente em áreas onde não existem grandes alternativas terapêuticas, ou, por exemplo, em áreas de doenças raras, essa expectativa de poder aceder precocemente a um tratamento eficaz é, obviamente, algo bom e algo importante. Ainda também acompanhámos há muito pouco tempo, no fundo, todo o mediatismo à volta de novos tratamentos que são tratamentos de base genética e que foram disponibilizados a crianças com doenças raras e, portanto, ter a possibilidade, nomeadamente nesta área, de disponibilizar a possibilidade de entrar no ensaio clínico para doentes que não têm outro tipo de alternativa terapêutica é algo importante e é algo que nós valorizamos. Onde é que é possível descobrir onde é que há ensaios? Em quase todas as páginas na web, digamos que dos maiores hospitais portugueses e de outras instituições de saúde, em geral há uma página que tem lá os ensaios clínicos que estão a ser conduzidos e, portanto, quem tiver essa curiosidade pode ir lá e ver se, em relação às doenças que têm interesse, no fundo, existem ensaios na sua doença ou para o tipo de problemas que tem e, obviamente, contactar esses centros e manifestar essa vontade ou manifestar a vontade de saber mais para poder, no fundo, estar a par do que está a acontecer. No próprio Infarmed, que no fundo é a Agência Nacional do Medicamento,
podem procurar. Há lá informação sobre os ensaios e há uma rede nacional de registro de ensaios clínicos, onde é possível saber que ensaios é que estão a ser conduzidos em Portugal e a mesma coisa, saber que centros clínicos, que instituições, que hospitais estão a participar e, portanto, essa informação está disponível. Não somos tradicionalmente um país onde essa informação é muito partilhada. Eu diria a Europa é de alguma forma mais discreta na partilha deste tipo de informação, mas a informação pode ser obtida, às vezes não é tão simples, não é tão fácil, mas o facto de estarmos aqui a conversar é mais um motivo para que essa informação possa ser, obviamente, acedida. E, portanto, é sem nenhuma hesitação que eu digo que é importante para os centros clínicos conduzirem ensaios clínicos, porque isto é uma forma também de disponibilizar aos seus doentes terapias novas, que ainda não estão disponíveis. Isto contribui para a melhoria da qualidade dos cuidados prestados e, portanto, claramente em benefício dos nossos doentes e em benefício dos cuidados que queremos prestar. Nesse sentido, e porque achamos que partilhar esta informação é importante, eu pedi a várias colegas e a vários colegas, todos neurologistas e que trabalham em áreas diferentes, ou melhor, lidam preferencialmente com doenças diferentes, para, por um lado, partilharem com todos o que é que está a acontecer na área onde eu lhes vou, no fundo, pedir para comentarem, e também quais é que são os ensaios em que estão a coordenar ou que estão a participar, para todos sabermos um pouco o que é que está a ser conduzido e até para os doentes saberem, de alguma forma, quais é que são as expectativas de haver novos tratamentos para os problemas que os afetam e até, se assim o entenderem, para manifestarem a vontade de participar e dessa forma poderem aceder à informação que no fundo, que está disponível. E, portanto, eu vou começar pela professora Leonor Correia Guedes, que é neurologista. A professora Leonor Correia Guedes dedica-se também à área da genética clínica. Por exemplo, dentro da doença de Parkinson é quem coordena ensaios que têm a ver com medicamentos para tratar algumas formas genéticas de doença de Parkinson. E, portanto, aqui a minha primeira pergunta é para a Leonor. Leonor, se podes partilhar um bocadinho o que é que está a acontecer nesta área dos estadios iniciais da doença de Parkinson e dos ensaios em que estás envolvida e que coordenas. Muito bem, eu gostava primeiro de fazer aqui uma introdução para quem nos está a ouvir, que quando nós falamos de ensaios em fases iniciais da doença, estes ensaios têm o objetivo de essencialmente de lentificar a progressão da doença. E o objetivo é este, e porquê é que é feito nesta fase precoce da doença? Porque é a fase em que a causa da doença ainda não está suficientemente avançada para ser difícil haver um retorno. Portanto, assim, uma analogia que poderemos utilizar é, por exemplo, uma árvore, quando ela é muito pequena ainda, podemos modificar a direção do seu tronco, quando esta árvore já está completamente desenvolvida, já é difícil conseguirmos reverter o processo. À medida que os doentes vão tendo um crescendo dos seus sintomas e das suas queixas, assim também vai haver um crescendo da causa do que é que está a acontecer no cérebro destes doentes. Portanto, quanto mais precocemente nós atuarmos, mais eficazes serão estas terapêuticas. E como é que nós podemos utilizar este nosso conhecimento sobre a forma como a doença avança para conseguirmos intervir nestas fases iniciais? Primeiro, nós sabemos que existe algum fundo imunológico que pode ser manipulado e por este motivo nós utilizamos, por exemplo, enfim, não utilizamos neste momento, não está na prática clínica, mas estão a ser investigados estudos que utilizam vacinas ou anticorpos contra proteínas que estão a ser depositadas e que não são desejáveis na doença, que estejam presentes nas regiões do cérebro, e com isto estamos a tentar evitar que haja uma progressão da doença. Uma outra parte muito importante, como referiu o professor Joaquim Ferreira, é de facto esta parte dos estudos nas formas genéticas de doença de Parkinson. As formas genéticas de doença de Parkinson são formas raras, assim no global, em todos os doentes com doença de Parkinson, afetarão cerca de 5 a 10% dos doentes, portanto 5 a 10 em cada 100 doentes, mas a investigação nestas formas raras é extremamente importante, porque estas formas raras podem nos indicar um caminho para investigar não só estes doentes, em particular, portanto ajudar as pessoas com formas genéticas de doença de Parkinson, mas também permitir que se encontrem mecanismos para ajudar os doentes com doença de Parkinson em geral, mesmo que não tenham estas formas genéticas, porque sabemos que o que está alterado nas formas genéticas
embora não tanto, também está ligeiramente alterado nas formas em geral na doença de Parkinson. E neste sentido, tem havido um esforço grande no desenvolvimento de ensaios clínicos em formas genéticas, doença de Parkinson, que neste momento terminamos um dos estudos, estão projetados estudos futuros e é sempre muito importante continuarmos esta linha de investigação, não só baseando-nos na parte imunológica, por exemplo, como baseando-nos na parte genética para conseguirmos então este objetivo que é lentificar a doença, que pode ser tanto estudado neste momento, é estudado nas fases iniciais da doença, como num futuro próximo, esperamos nós, ser estudado numa fase ainda antes dos sintomas se desenvolverem, onde ainda poderá ser mais eficaz. Muito obrigado, Leonor. Depois ainda vamos voltar eventualmente a discutir algo que é a contribuição dos doentes, por exemplo, para os biobancos, de alguma forma para permitir identificar potenciais candidatos a poderem beneficiar destes ensaios, mas voltaremos a falar disto mais daqui a pouco. Muito obrigado. Eu passo aqui a palavra à doutora Patrícia Lobo e vou pedir na mesma linha para comentar o que é que está a acontecer do ponto de vista de investigação, nomeadamente em ensaios, para tratar as flutuações motoras na doença de Parkinson, que no fundo é esta alternância entre os momentos bons, a que nós chamamos o on, e os momentos maus em que os doentes estão bloqueados e têm mais dificuldade em mover-se, que é o off. Patrícia, por favor. Obrigada, professor Joaquim, pelo convite. Então, realmente, a doença de Parkinson, como o professor Joaquim estava a dizer, vai evoluindo ao longo do tempo e os doentes vão adquirindo complicações que chamamos de complicações motoras, que se caracterizam numa fase avançada da doença ou num estadio avançado da doença, com a sua progressão por presença de movimentos involuntários, por um lado, em que são movimentos que os doentes não conseguem controlar esses movimentos e que incomodam, e por outro lado, pela presença dos ditos bloqueios ou períodos off. Estes períodos vão sendo cada vez mais frequentes, mais intensos ao longo da progressão da doença, e apesar dos doentes realmente serem instruídos a cumprir a terapêutica médica disponível e atual, não se conseguem controlar em determinadas situações da doença e em determinados doentes. Neste momento já temos ao dispor algumas terapêuticas que até chamamos terapêuticas dirigidas a esta fase avançada da doença, mas também nem todos os doentes têm uma boa resposta às mesmas terapêuticas. Estão a ser investigados nesta altura algumas terapêuticas e até mesmo dispositivos que podem ajudar a controlar estas flutuações motoras ou esta incapacidade que os doentes têm para controlar os sintomas com a terapêutica médica e esta incapacidade que eles têm no dia e a incapacidade que lhes dá no dia a dia. Realmente existem ensaios e nesta fase os ensaios habitualmente têm fármaco e associado tem um dispositivo médico, às vezes são formas de administrar o mesmo fármaco de formas diferentes, o que pode realmente ajudar alguns doentes. E são ensaios em que estão realmente presentes em Portugal e que podemos participar e podem de alguma maneira ajudar os doentes. Patrícia, queres só comentar um bocadinho em mais detalhe? Há um ensaio que estás a coordenar e que tem a ver com a administração de medicamentos. Exatamente. Queres comentar? Exatamente, posso comentar, obrigada. Em relação aos medicamentos, sabemos que às vezes a forma de administrar o medicamento pode fazer com que realmente o doente tenha uma resposta diferente, melhor ou pior. E há um ensaio em que a levodopa, que é um medicamento que nós conhecemos e que é usado no dia a dia para os doentes com doença de Parkinson, é administrada não pela via oral, mas pela via subcutânea, através de um dispositivo que nós chamamos bomba. É um dispositivo que faz dispensar o medicamento durante 24 horas ao doente, tentando manter um nível de concentração constante ao nível quer do sangue e posteriormente do cérebro, e ao manter esse nível de concentração de levodopa constante nos doentes, ou seja, ao manter níveis constantes da medicação aos doentes, evita então estes altos e baixos, as flutuações e os períodos off, e pode realmente melhorar a qualidade de vida destes doentes, realmente se eles tiverem resposta ao medicamento nesta forma de administração. Por isso trata-se do mesmo medicamento, e o que varia neste ensaio é a forma de administração ser através de uma bomba e através da pele e não pela via oral. Muito obrigado. Só aqui partilhar que este é um bom exemplo de um medicamento que já está a ser testado e nós já temos doentes que estão a testar, a participar nesse ensaio, ainda não está disponível nas farmácias e, portanto, é algo que esses doentes, se o medicamento se revelar benéfico, estão, de alguma forma, anos antes do medicamento estar disponível, já a começar a aceder, no fundo, à sua utilização. Exatamente, professor.
Muito obrigado, Patrícia. Obrigada. Aqui para outra área, que é a área daquilo que nós chamamos os problemas não motores associados à doença de Parkinson. No fundo, a descrição que a doutora Patrícia fez é algo que, no fundo, é muito conhecido na doença, que é esta alternância entre os momentos de bloqueio e os momentos bons, o on e o off. Mas a doença de Parkinson são muito mais problemas e muito mais aspectos clínicos, e nos últimos anos ganhou enorme relevância um conjunto de outros aspectos que têm a ver com a fadiga, com o sono, com o humor, com a depressão, com os aspectos anímicos, e é sobre esse aspecto que eu ia pedir aqui à doutora Anabela Valadas para nos comentar e dizer um bocadinho o que é que está a acontecer e o que é que pode partilhar. Anabela, o som, tens que ligar o som. Obrigada. Sim, é verdade, a doença de Parkinson é realmente uma doença complexa e cada vez mais nestes últimos anos, além dos sintomas motores que a doutora Patrícia falou, também os doentes apresentam sintomas não motores, que podem estar associados ou não a estas complicações motoras e que da mesma forma têm uma repercussão negativa na qualidade de vida dos doentes. Estes sintomas são vários, e há vários estudos em cada uma destas áreas. Os mais frequentes são alterações da memória, da parte intelectual. Muitos doentes também têm psicose e há alguns estudos nesta área, eles ficam são as alucinações, são as ideias, as alterações das ideias, também muito importante a obstipação, também há alguns estudos nesta área. E também nos últimos anos tem-se vindo a dar cada vez mais atenção à fadiga e sobretudo à dor. Há muitos doentes que têm queixas de dor generalizadas, muitas delas relacionadas com os fenómenos não motores, e que nesta fase ainda há muito que perceber sobre estes sintomas. E um dos aspectos que se perceber nos últimos anos é que estes sintomas poderão não estar tão relacionados com a medicação, com a parte motora, podem ter outros sistemas atingidos, e nesta fase também há alguns estudos sobre exames a ser usados para perceber ou para determinar quais as alterações cerebrais que estão por base destes sintomas. Há ainda muitos ensaios farmacológicos nestas alterações que eu estava a referir, e em Portugal estão a ser conduzidos estudos especialmente na área da dor. O CNS está a participar num desses ensaios, em que através da administração de um medicamento se vai perceber se a dor que muitos doentes referem, que muitas vezes é incapacitante, se esse medicamento pode melhorar este aspecto na doença do doente. E, no fundo, são estes sintomas não motores, também muito incapacitantes, cada vez está a dar mais importância. Ainda há muitas questões a ser levantadas, e os ensaios são, obviamente, uma arma importante para percebermos melhor também como manejar estes sintomas dos doentes. Eu posso aqui partilhar que é o estudo que a doutora Anabela está a coordenar, que é um estudo com um medicamento que já está disponível nas farmácias e que é bem conhecido dos portugueses. É um medicamento desenvolvido pela Bial, que é o opicapona, o Ongentys, e que há um ensaio em fase inicial para avaliar se o Ongentys também reduz a dor associada, no fundo, a doentes com doença de Parkinson. Portanto, é um dos ensaios que está em fase inicial e que eu aqui partilho, que estamos a começar, e obviamente, ainda mais sendo um medicamento desenvolvido por uma companhia portuguesa, ainda maior relevância tem para ser aqui partilhado. Portanto, obrigado, Anabela, por essa partilha. Eu aqui faço aqui um comentário. Podem pôr, quem está a participar pode pôr questões no chat, escrevendo, eu vou tomando nota e depois tentarei dirigir as questões a quem mais apropriado para as poder comentar. E, portanto, obrigado. Eu passo agora aqui para uma área nova, que é a área nova, uma área de interesse mais recente, que é a área do sono, e vou pedir aqui à doutora Rita Peralta, que é também neurologista, mas que se dedica à área do sono, para comentar o que é que está a acontecer na área do sono em geral, por um lado, em termos de ensaios clínicos, e depois especificamente na área da doença de Parkinson, porque há ensaios também a começar. Dizer que aqui que o sono faz parte dos tais problemas não motores, de que a Anabela já mencionou, e que tem ganho enorme relevância nos últimos anos, porque não só porque tem problemas clínicos que nós queremos tratar, mas também porque aparece às vezes muito precocemente, antes mesmo dos sinais motores da doença, e portanto é algo que nós hoje olhamos com muito mais atenção. Rita, por favor.
Obrigada professor pelo convite, obrigada a todos os que estão a assistir, porque realmente isto é um assunto muito importante. O que é que eu vos posso dizer sobre o sono no geral? Ora, eu acho que sobretudo a minha visão é um bocadinho de entusiasmo, porque quando eu comecei a dedicar-me à área do sono, o sono tem umas manifestações assim muito simples, vamos dizer, as pessoas têm muito sono durante o dia, dormem mal, fazem comportamentos estranhos durante a noite ou têm problemas respiratórios e assim, grosso modo, estamos a dizer todos os sintomas. E nós, quando eu comecei a trabalhar em sono, acabávamos por ter algumas armas terapêuticas para cada uma destas coisas, mas não assim tantas. Ao longo, e fomos começando a assistir, não é, ao desenvolvimento e ao conhecimento da maneira como o sono funciona e dos mecanismos cerebrais que estão envolvidos, e começamos a ver a aparecer moléculas, não é, que nos vão pegando em cada uma destas áreas que outros investigadores foram descobrindo como sendo importantes, e algumas dessas moléculas começam a ser aplicadas em ensaios clínicos, começam de facto a ser eficazes e começamos a ter mais armas, não é? Para tratar a sonolência diurna excessiva, para tratar a insónia, por exemplo. E, e isso é mesmo muito interessante porque nós vemos a ciência a evoluir desde o princípio, não é? O que é que é importante, e eu acho que neste momento, assim no mundo, existem vários ensaios que estão a avaliar diferentes fármacos que permitem, por exemplo, melhorar a sonolência diurna excessiva, outros ensaios que tentam atuar na insónia de uma forma mais dirigida, não é? Porque nós acabamos por ter fármacos que atuam na insónia, mas têm um componente mais multifatorial a atuar em diversas outras áreas, e existem vários medicamentos nesse nível. Em Portugal, os ensaios do sono não estão muito desenvolvidos, e isso é um tema importante dentro daquilo que o professor Joaquim estava a dizer, porque, por exemplo, vários destes fármacos que já existem noutros países e que já foram desenvolvidos com ensaios e que neste momento já estão na prática clínica, nós cá continuamos a não ter e apenas conseguiremos ter se existirem ensaios em que as pessoas possam participar para nós podermos oferecer este tipo de terapêutica e com isso talvez até fazer alguma pressão para que os fármacos possam chegar a Portugal. Outra grande linha de investigação que existe tem a ver com aquilo que nós sabemos hoje em dia, de que o sono tem imensa função em termos de reparação celular e de manutenção, digamos, da saúde do cérebro no global, e que pode ser uma forma de nós atuarmos naquilo que a doutora Leonora há bocado falou, que é tentar atuar em fases mais precoces das doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson, como a doença de Alzheimer, e vermos se melhorando a qualidade de sono estamos a interferir um bocadinho na tal evolução e na manutenção durante mais tempo de cérebro saudável, e portanto esses estudos estão a decorrer, pelo menos para provar que do ponto de vista cognitivo existe benefício, embora ainda estejamos numa fase muito precoce do desenvolvimento desta linha de investigação. Em particular na doença de Parkinson, o que é que acontece? Nós temos no fundo os mesmos tipos de manifestação, não é? Portanto, total sonolência excessiva, insónia, um sono não reparador, movimentos ou comportamentos bizarros durante o sono, este tipo de manifestações, e são manifestações extraordinariamente comuns em pessoas com doença de Parkinson. O que é que nós podemos oferecer às pessoas em termos terapêuticos acaba por ser uma extrapolação daquilo que existe para as pessoas que não têm doença de Parkinson, e fazemos isto pensando, quer dizer, racionalmente pensando, se isto é bom para uma pessoa que não tem doença de Parkinson, vai ser com certeza bom para uma pessoa que tem. Mas na realidade nós temos sempre que ter uma atitude bastante humilde quando tomamos estas decisões em que achamos que fazem sentido, porque a doença de Parkinson é um cérebro com algumas diferenças em relação a uma pessoa que não tem doença de Parkinson, e o mesmo medicamento que tem um bom efeito numa pessoa saudável pode não ter o mesmo efeito numa pessoa com doença de Parkinson. Portanto, vários dos ensaios tentam ver se, com as armas terapêuticas que nós temos para pessoas que têm uma sonolência diurna excessiva por outra razão qualquer, por exemplo, têm uma apneia do sono, se nós podemos adaptar esses fármacos à doença de Parkinson e avaliar a eficácia. A outra linha de investigação bastante importante é que nós sabemos que a doença de Parkinson causa problemas de sono pela própria doença de Parkinson e pelas mudanças
que existem no cérebro porque a pessoa tem doença de Parkinson e, portanto, nessa linha de investigação acaba por ser pensar nos tais vários sistemas de neurotransmissores e de funcionamento de neurónios da doença de Parkinson que estão alterados na doença de Parkinson, tentar atuar a esse nível e ver se isso tem benefício na qualidade do sono ou não. O ensaio que nós estamos a participar no campus neurológico agora, no fundo é nesta última linha que eu vos disse, é um fármaco que já é usado para a doença de Parkinson, está a ser avaliado o seu impacto na qualidade do sono das pessoas, para percebermos se fazer aquele tipo de estratégia, não é? Ou otimizando a terapêutica para o Parkinson daquela forma nos doentes que têm problemas de sono, se conseguimos melhorar a qualidade de sono, atuando agora mesmo numa coisa que é muito específica do Parkinson, não é? E acaba por ser esta tentativa de tornar o tratamento do sono um tratamento mais individualizado e baseado na própria doença e nas coisas que estão alteradas naquela pessoa em particular. Muito obrigado, Rita. Eu posso aqui numa linguagem simples dizer que hoje em dia achamos que se dormirmos melhor e se tivermos menos sonolência durante o dia até podemos viver mais tempo, não é? Que seria uma ótima estratégia do ponto de vista da interferência sobre a vida. Este ensaio que a doutora Rita mencionou, curiosamente, é exatamente com o mesmo medicamento do ensaio em relação à dor, que é a opicapona, que é este medicamento da Bial, que neste momento está a ser estudado para avaliar se melhora a qualidade do sono de doentes com doença de Parkinson. Aqui para percebermos um bocadinho como é que esta coisa acontece, como é que os ensaios são feitos e como é que os doentes são recrutados. Obviamente, neste caso, o que nós queremos é estudar doentes que já tenham algum problema do sono. Obviamente, senão não haveria melhoria, não é? Porque não havendo esse problema de base, obviamente acabaríamos por não documentar essa melhoria. Muito obrigado, Rita. Eu vou aqui avançar e passar neste momento para um outro problema que é algo ligeiramente diferente da doença de Parkinson, que é a questão de um termo que já muitos doentes dominam, que são os síndromes parkinsónicos atípicos, porque isto mesmo em termos de consulta, este nome já muitas vezes é mencionado. Que doenças são estas? É a atrofia multissistémica, é a paralisia supranuclear progressiva, que obviamente são aqui doenças vizinhas da doença de Parkinson, mas que têm diferenças. E eu vou pedir aqui à doutora Rita Simões, que se dedica a esta área e que tem coordenado os ensaios aqui no campus, nestas variantes, no fundo, nestas formas atípicas de parkinsonismo, para nos dizer um bocadinho o que é que está a acontecer. Esta é uma área em que temos ouvintes particularmente atentos, porque sendo formas um bocadinho mais graves de parkinsonismo, digamos que a expectativa em relação a novos tratamentos é ainda maior. Portanto, Rita, a responsabilidade sobre aquilo que aqui vais partilhar, eu diria que é maior que em relação à doença de Parkinson. Por favor. Obrigada, professor. Pronto, os parkinsonismos atípicos, como o professor disse, inclui sobretudo a atrofia multissistémica e a paralisia supranuclear progressiva, que são doenças neurodegenerativas como a doença de Parkinson, mas que têm algumas particularidades, como o facto de terem uma progressão mais rápida, responderem muito pior às terapêuticas que usamos geralmente na doença de Parkinson, mas felizmente também são mais raras. Isto de serem mais raras acaba por ter duas consequências em termos de ensaios clínicos. Por um lado, do ponto de vista da indústria farmacêutica e do investimento, acabam por ser menos atrativas porque têm menos potenciais doentes para tratar, mas por outro lado, quando são realizados ensaios clínicos, poderemos ter um número pequeno de indivíduos que são testados e os resultados podem não ser conclusivos. Podemos ter, por exemplo, uma substância que é testada com um número pequeno de indivíduos em que não há diferenças, mas simplesmente não há diferenças porque não temos uma amostra, que é o nome que se dá ao conjunto de indivíduos que é testado, suficientemente grande. Felizmente, nos últimos anos, temos assistido a algum investimento nestas doenças mais raras, felizmente. Temos, se formos ver a um site que é o clinicaltrials.gov, onde estão todos os ensaios em termos internacionais, nós vemos que atualmente há 40 estudos ativos em paralisia supranuclear progressiva e 57 em atrofia multissistémica. No entanto, a maioria destes estudos são estudos, como vimos no vídeo inicial, que são estudos mais observacionais, mais clínicos, ou para se identificarem biomarcadores, o que nos vai ajudar a conhecer cada vez melhor a doença e a encontrar e pensar em novas estratégias terapêuticas. Em relação a ensaios interventivos, em termos internacionais, estão a decorrer 14 em paralisia supranuclear progressiva e 23 em atrofia multissistémica, já é um número bastante bom. Infelizmente, em PSP nós não temos nenhum ensaio a decorrer em Portugal. No entanto, não deixa de ser promissor. Existem 7 ensaios com substâncias potencialmente modificadoras da doença, tudo em fases muito iniciais, fase 1 e fase 2, e depois os restantes 7 são tratamentos sintomáticos também em fases muito precoces, fase 1 e fase 2 para a paralisia supranuclear progressiva.
Em relação à atrofia multissistémica, ensaios interventivos são 23, e com interventivos disso estamos a pensar quer em tratamentos farmacológicos, com substâncias, quer por via oral, quer por via endovenosa, ou intervenções em termos de reabilitação, ou com mecanismos mais invasivos, o transplante de células estaminais mesenquimatosas, por exemplo. Está tudo, como o investimento é recente, está tudo em fases muito iniciais. Nós temos todos os ensaios de atrofia multissistémica que são com substâncias potencialmente modificadoras da doença, que atrasam a evolução da doença, estão todos em fase 1 e fase 2 também, e depois temos, em termos de tratamento sintomático, aquilo que tem sido mais estudado na atrofia multissistémica é para a hipotensão ortostática, que é um dos sintomas mais devastadores da doença. Também existe este sintoma não motor na doença de Parkinson, mas geralmente é mais precoce e potencialmente mais grave na atrofia multissistémica. E são sobretudo estratégias a este nível que estão a ser estudadas. De todos estes, apenas um ensaio, que é um ensaio de fase 3, está em Portugal em vários centros, incluindo no nosso, que é uma... Como sabem ou não, em Portugal nós temos para as quedas de um único medicamento, tem que ser tomado várias vezes por dia. Este estudo em que estamos a participar é um medicamento que se toma uma única vez e que parece ter demonstrado alguma eficácia nas fases prévias e, portanto, agora nesta fase 3 eles pretendem verificar e confirmar esta eficácia e confirmar a segurança. Estamos a tentar trazer para Portugal e trazer para o centro os ensaios modificadores e qualquer tipo de ensaio a este nível, obviamente, nestas doenças, e sobretudo ensaios modificadores da doença, que são aqueles que nas consultas dos doentes nos perguntam mais, porque como já têm, mesmo com um curto período de evolução da doença, percebem que a doença progride rapidamente e, portanto, estão muito disponíveis geralmente para participarem em estudos em que há um potencial para atrasar a doença. E, portanto, estamos expectantes e estamos a tentar ver se conseguimos participar futuramente. Muito obrigado, Rita. Só aqui um pequeno comentário, aqui um bocadinho de informação. Os ensaios de fase 1 são feitos em voluntários, em geral são pessoas que ainda não têm a doença. Depois fase 2 e 3, as pessoas já têm a doença. 2 ainda são ensaios com amostras pequenas, portanto, para conhecer um bocadinho melhor o medicamento, e a fase 3 são os tais ensaios antes, no fundo, da aprovação da Agência Europeia e da FDA, no fundo, aquilo que também fomos acompanhando aqui nas vacinas, são os tais ensaios com os 40 mil doentes, 50 mil doentes que viram em relação às vacinas. Em relação a isto que a Rita partilhou, este é um tema em que nós precisamos da ajuda de todos, que é, temos de facto todos como comunidade fazer pressão para trazer estes ensaios para Portugal. Para quê? Porque para cuidarmos melhor dos nossos doentes, para melhorarmos a nossa própria qualidade como centros e para podermos disponibilizar aos nossos doentes a possibilidade de aceder precocemente a estes tratamentos novos, que ainda não estão disponíveis, mas que se forem eficazes, obviamente seria muito bom trazê-los o mais precocemente possível. Portanto, este apelo da Rita eu subscrevo e em relação à atrofia multissistémica, à PSP, obviamente faz todo o sentido dizer que estamos, eu e a Rita, nomeadamente, estamos ambos a par, fazemos parte dos grupos que no fundo que coordenam um bocadinho o que está a acontecer nestas áreas. Sabemos que neste momento já estão a decorrer negociações para que novos ensaios venham para Portugal e, portanto, são boas notícias. Vamos ver se de facto conseguimos trazê-los. Muito obrigado, Rita. Eu vou no fundo agora passar aqui para uma outra área, que são os ensaios que não têm a ver com medicamentos, que é algo que muitas vezes nos esquecemos. Ensaios clínicos são com medicamentos, são com técnicas cirúrgicas, são com intervenções na área da reabilitação, portanto, são com instrumentos e, portanto, vou pedir aqui à doutora Raquel Bossa, nomeadamente, que partilhe um ensaio muito específico que está a decorrer com uma tecnologia associada à fisioterapia e que eu acho que é um bom exemplo de ensaios que não têm a ver com medicamentos e para todos percebermos também que esses ensaios existem. Raquel, por favor. Obrigada, professor. Sim, estamos a participar no ensaio em que, no fundo, isto é um sistema de realidade semi-imersiva, ou seja, o que isto significa? Ou seja, é um jogo em que os doentes se sentem envolvidos no jogo muito mais do que com uma Wii, que temos um jogo a passar numa televisão, ali os doentes sentem-se um bocadinho mais, e a seguir já posso passar o vídeo que fizemos para divulgar este estudo e que se percebe um bocadinho melhor. Este é o objetivo deste estudo. O
que é que nós queremos aqui com isto? Por um lado, perceber se este tipo de intervenções com base na tecnologia e no exercício são viáveis de se utilizar na doença de Parkinson, porque seria bom para os doentes, por exemplo, em casa, é um bom complemento às sessões habituais de fisioterapia. Também, por outro lado, este tipo de jogos permite-nos fazer muito isto de treinar a dupla tarefa, que é algo importante neste tipo de doenças, ou seja, os doentes estão a fazer algo motor e ao mesmo tempo cognitivo. Naquele caso, é um golfinho que os doentes têm que comer uma série de peixes e depois aquilo vai tendo, à medida que os níveis avançam, vão tendo desafios diferentes. E para além disso, é também bom porque nos permite que os doentes façam mais atividade em casa sem necessitarem de alguém com conhecimentos especializados. Isso também é uma mais-valia. Se calhar agora mostro aqui para verem um bocadinho em que é que isto consiste. Pronto, isso acho que já deu para perceber aqui, no fundo, não só com os gráficos, que realmente os gráficos são muito bons, como com todo o som que utiliza o som da sala, os doentes sentem-se muito mais imersos no jogo e isto acaba por treinar uma série de coisas que são importantes. Por isso isto acaba por juntar as duas grandes áreas que se andam a estudar muito nesta área, que é a tecnologia e também o exercício. Muito obrigado, Raquel. Isto fica aqui, é um exemplo de um estudo que não tem a ver com medicamentos. De facto, é mais fácil de partilhar, não é? E mais atrativo do que ter alguém a deglutir um comprimido ou a levar uma injeção. Portanto, tem este elemento de atração. Mas aqui dizer que, no fundo, o objetivo é o mesmo. É, no fundo, se as sessões com este golfinho que assistiram, junto com a fisioterapia, é mais benéfico do que a fisioterapia por ela própria. E, obviamente, mais uma vez, nós temos que trazer suporte científico, seja uma intervenção farmacológica ou seja uma intervenção deste tipo. E, portanto, é um bom exemplo daquilo que está a acontecer e, obviamente, estamos também aqui a partilhar os estudos que estão a decorrer. Portanto, o meu obrigado à Raquel por esta partilha. Aqui só um comentário adicional, é também uma colaboração entre o CNS e, neste caso, no fundo, instituições que desenvolveram este sistema, que ficam sediadas em outros países e, portanto, é um tipo de colaboração que também é um bom exemplo. Vamos passar aqui para uma outra área, vamos sair dos parkinsonismos e da doença de Parkinson para as demências, portanto estamos a falar de doença de Alzheimer e outras demências que seguramente é também uma área em que a atenção em relação àquilo que os ensaios vão gerando é enorme, por razões que não é difícil aqui de explicitarmos. E eu peço aqui à doutora Joana Morgado, que também é neurologista e é quem coordena a área das demências no CNS, para nos dizer o que é que está a acontecer e o que é que podemos esperar nos próximos anos. Joana. Obrigada, professor. Então, sendo realmente a doença de Alzheimer a doença neurodegenerativa mais comum, com um impacto negativo, não é, no doente, na família, na sociedade, do ponto de vista social e económico, existe realmente muito interesse em encontrar um fármaco que possa ser potencialmente modificador da evolução da doença, não é, que possa realmente atrasar ou parar a evolução da doença. E nesta área, de facto, tem havido um grande investimento. Nos últimos anos têm surgido muitos ensaios clínicos com fármacos potencialmente modificadores da doença e existem também alguns ensaios numa tentativa de melhorar os sintomas, portanto não de atrasar a evolução da doença, mas melhorar a sintomatologia da doença de Alzheimer. E isto só para terem uma ideia, no grau de investimento dos potencialmente modificadores de doença, só no ano 2020 haviam cerca de 120 ensaios a decorrer só na doença de Alzheimer
com medicamentos, isto para não falar nos ensaios com intervenção sem medicamento, sem fármaco, e desses 120, cerca de 100 eram com fármacos numa tentativa de potencialmente modificadores de doença, portanto só 20 para os sintomas. Realmente um outro facto é que ao longo destes anos temos apercebido que muitos destes ensaios nos fármacos modificadores de doença, os resultados têm sido desanimadores. Há muitos ensaios que têm sido suspensos por falta de eficácia, por no fundo não melhorarem a parte cognitiva dos doentes, que normalmente é sempre o primeiro ponto a ser avaliado em termos de eficácia nestes ensaios, apesar de alguns deles fazerem uma remoção da proteína que se acumula na doença de Alzheimer. Portanto, alguns deles realmente são benéficos em remover a proteína, mas do ponto de vista clínico depois não têm um efeito desejado. De qualquer forma, existe ainda, nesta área da remoção das proteínas, existem de facto alguns ensaios a ser feitos. Um deles está a decorrer no CNS, já não está a recrutar doentes, mas ainda está a decorrer no CNS. E existe expectativa que até ao final deste ano surja um outro ensaio com uma outra abordagem, aqui já será um comprimido, que atua também na parte neuroinflamatória e que por sinal também parece ajudar na acumulação do amiloide dos doentes com doença de Alzheimer. Por isso há realmente uma esperança em que surja um medicamento ou um fármaco que possa vir a ter este efeito e eles estão realmente a ser estudados. E, por exemplo, a semana passada saiu um ensaio, um artigo de um ensaio clínico ainda em fase 2 que parece ter algum benefício clínico, portanto, também do anticorpo monoclonal. Então, já temos sempre de esperar depois que os fármacos passem para a fase 3 para conseguirmos depois ver o seu verdadeiro efeito. Realmente, relativamente aos sintomas, apesar de haver um menor investimento na área dos sintomas, seja, por exemplo, na agitação, nas alterações de comportamento na doença de Alzheimer, ou a nível do sono também, a nível da psicose, têm surgido alguns ensaios a nível mundial e no CNS temos também um ensaio a decorrer nesta área dirigido à agitação na doença de Alzheimer. Por isso são fármacos que são igualmente importantes porque nos ajudam a manejar a doença e na doença de Alzheimer em específico já há mais de 15 anos que não temos nenhum fármaco aprovado para a doença, para a sintomatologia. Portanto são sempre ensaios que se tiverem resultados positivos são benéficos para o doente e para a família e para a sociedade em geral. Em relação às outras demências, há muito menor investimento, porque também são mais raras as outras doenças que causam demência. De qualquer forma, eu penso que era importante salientar, apesar de haver muito menos ensaios clínicos, por exemplo, na demência frontotemporal, existe um ensaio a decorrer a nível mundial dirigido a uma forma genética, uma forma específica da demência frontotemporal. E existe também em Portugal, em 2 centros, não no CNS, mas noutros 2 centros. Portanto, são realmente ensaios que começam a surgir nestas outras demências. Na demência com corpos de leve e na demência vascular existem menos ensaios. É sempre importante, e muitas vezes é o que eu refiro aos doentes quando estou a falar nos ensaios clínicos e à família, é realmente sempre importante a participação nos ensaios, se houver vontade para isso, porque pode-se realmente aceder a um fármaco que possa ajudar à doença que neste momento nós ainda não temos e que acabam por ser um acesso mais precoce que esta família tem a esse fármaco, para além de que são monitorizados com muita frequência, portanto isso também pode ser benéfico para o doente e para a família. E pronto, penso que estes eram os pontos importantes a referir. Muito obrigado, Joana. Se a área onde estamos atentos é esta, não é? Onde eu diria que toda a população mundial está atenta, dado o risco e dada a frequência da demência e da doença de Alzheimer. Dizer aqui que no dia em que haja um medicamento aprovado que claramente atrasa a progressão destes doentes é uma revolução, porque aí mais a exigência de todos, nomeadamente dos médicos, para diagnosticarem mais precocemente estes quadros demenciais vai ser maior e, portanto, é algo que estamos muito atentos. Dizer que já estivemos mais longe, há um medicamento que neste momento está na FDA, na Agência Norte-Americana de Avaliação do Medicamento, numa fase muito final de avaliação. Curiosamente é um medicamento em que nós participamos como investigadores e há doentes que já acederam a esse medicamento, nomeadamente aqui no CNS, portanto estamos todos curiosos e eu diria expectantes em relação a essa aprovação, porque se de facto for aprovado, será o primeiro medicamento que demonstrará a capacidade de atrasar
a progressão dessas doenças e dizer que esse ensaio foi conduzido em Portugal e, portanto, há centros portugueses e há doentes portugueses que já acederam a esse medicamento, e eu acho que esse é um bom elemento que aqui devemos partilhar. Portanto, obrigado, Joana, é de facto uma área importantíssima. Muito bem, passamos aqui para uma outra área. Isto hoje é uma volta à neurologia. Estamos aqui a fazer aqui uma volta a todas as áreas da neurologia. É uma área diferente, é uma área em que os doentes são mais novos, é uma área com menos doentes em termos de frequência, mas de facto, eu diria, com um ativismo maior, até fruto de facto de serem doentes mais jovens e, portanto, em que o impacto da doença tem, obviamente, outras particularidades. E eu peço aqui à doutora Marisa Brum, que é quem de facto coordena a área da esclerose múltipla e das doenças desmielinizantes no CNS, para nos partilhar o que é que está a acontecer nesta área, que é de facto nos últimos anos das áreas onde tem havido mais progresso, tudo o que tem a ver com doenças imunológicas, felizmente para esta área, menos bom para a área das doenças neurodegenerativas, tem havido maior progresso e maior novo número de medicamentos e com mais impacto na progressão da doença. Portanto, Marisa, o que é que está a acontecer? Obrigado, professor. Realmente, se há área gratificante nos últimos anos, é a área da esclerose múltipla, porque se vimos bem, desde há 10 anos para cá, o número de medicamentos que nós temos para oferecer aos doentes tem sido claramente crescente, medicamentos mais eficazes, medicamentos com forma de administração menos agressiva. Antigamente só tínhamos medicamentos injetáveis e hoje em dia temos vários medicamentos com vários níveis de eficácia, de forma a conseguirmos e a tentarmos ao máximo travar a progressão da doença. Estes sim nós chamamos mesmo os medicamentos modificadores da doença, e na verdade falar numa esclerose múltipla hoje em dia não é o mesmo que falar há 20 anos atrás, porque temos muito mais a oferecer e temos fármacos muito mais eficazes. E isto é fruto dos ensaios clínicos e de toda a investigação que tem sido feita nesta área e que continua a ser. Só no próximo ano talvez podem sair mais 2 ou 3 fármacos novos, um deles inclusivamente trabalhamos nele no CNS ao longo destes anos. São fármacos que têm realmente mostrado de ser promissores e travar a doença, que realmente surge em doentes jovens, e é o que queremos fazer com que a doença esteja o máximo adormecida possível. No CNS temos 2 ensaios para 2 tipos de doença, só que a falar muito sucintamente, temos um ensaio que trabalha na forma mais frequente da doença, que é a forma esclerose múltipla surto-remissão, em que o doente pode fazer um ou outro fármaco, são 2 fármacos, um deles já está presente no mercado e o outro é o fármaco novo que parece ser promissor, ou seja, o doente estará sempre a fazer um medicamento, neste caso. E depois temos outro tipo de ensaio clínico, que é para as formas primárias progressivas, em que já são fármacos, ao contrário dos outros que foi falado aqui, este fármaco já é utilizado nas formas mais avançadas da doença, em doentes que têm uma forma progressiva, mas que até já podem ter a doença há cerca de 20 anos, ou seja, doentes em que achavam que já não havia nada para oferecer, já podemos dar a oferecer este fármaco. Este fármaco é um fármaco que já existe no mercado, já temos experiência, a diferença é que alargaram os critérios dos doentes, mais velhos, com maior incapacidade e com doença há mais tempo. Por isso, na verdade, é uma área muito gratificante, porque temos feito estudos e temos tido bons resultados, e que vale a pena continuar a investir. Obrigada. Muito obrigado, Marisa. De facto, aqui o sinal mais importante é que, se não houvesse ensaios clínicos, não teríamos mudado a história geral da esclerose múltipla. Portanto, eu diria que é um bom exemplo na área da neurologia de como os novos medicamentos e os ensaios claramente vieram a modificar significativamente a qualidade do estado de saúde dos doentes. Portanto, é ótimo, é um sinal positivo. Muito obrigado. Eu passo agora ao Dr. João Lourenço. O Dr. João Lourenço também é neurologista, dedica-se à área das doenças de movimento, à doença de Parkinson, à cirurgia da doença de Parkinson, e eu pedi-lhe aqui um esforço adicional, que foi coordenar uma área de ensaios que também temos a decorrer, que é a área das dores de cabeça, nomeadamente da enxaqueca, e pedi aqui ao João, obviamente, este esforço adicional, que ele generosamente acedeu. João, queres partilhar um bocadinho o que é que está a acontecer nesta área e o que é que nos podes informar? Sim, claro. Olá, professor, obrigado pelo convite. Então, na área das cefaleias, portanto, os estudos têm-se focado e centralizado principalmente na área da enxaqueca, e na área da enxaqueca, particularmente na área do tratamento da enxaqueca. A enxaqueca sabemos que é a dor de cabeça, portanto, primária mais comum, e é que se sabe mais sobre a sua patofisiologia e sobre os seus processos neuroquímicos. Pronto. E nesse sentido, os estudos têm-se baseado efetivamente no tratamento com
portanto, nos últimos anos com anticorpos monoclonais, direcionados a receptores de um peptídeo, portanto, que é responsável no desenvolvimento da cascata da enxaqueca. Portanto, os fármacos que estão a ser estudados para o tratamento da enxaqueca focam-se na sua eficácia, na segurança e na tolerabilidade. Isto porque é de facto o objetivo no tratamento da enxaqueca diminuir a frequência dos episódios de enxaqueca e até diminuir, portanto, a intensidade ou a severidade da enxaqueca crónica. Nós no CNS estamos, portanto, a participar em 2 estudos, em 2 ensaios, que são ambos de fase 4, portanto já numa fase mais avançada de estudos, em que já foram passadas as 2 fases, a segunda e a terceira fase dos estudos clínicos, e que foi demonstrada de facto uma redução nos dias do mês com a enxaqueca. Estes 2 estudos envolvem então o anticorpo também monoclonal, que é o erenumab, e um deles é na enxaqueca crónica e o segundo é na enxaqueca episódica. E pronto, é isto que eu tenho para falar sobre os estudos na enxaqueca. Muito obrigado, João. Só dizer que estes medicamentos são aquilo que nós chamamos de medicamentos biológicos, tal como muitos dos medicamentos que nós usamos para tratar a esclerose múltipla são medicamentos biológicos, e as vacinas que estamos a falar também em relação ao Covid são medicamentos biológicos. E uma das coisas que eu posso aqui comentar é que quase seguramente daquilo que aconteceu este ano, o número de medicamentos biológicos que vamos ter disponíveis para muitas destas doenças que estamos aqui a falar vai aumentar exponencialmente nos próximos anos. Portanto, há aqui uma consequência positiva que nós esperamos desta pandemia, que é a facilidade com que se produzem anticorpos, como se viu para esta vacina, nomeadamente a da Moderna e a da Pfizer, é enorme e, portanto, muitos dos tratamentos que nós até neste momento estamos a testar, mas cujo desenvolvimento dos anticorpos foi por outras plataformas, por outras tecnologias, passarão a ser produzidos de uma forma mais fácil, mais rápida e a custos mais baixos, o que de facto levanta aqui uma enorme esperança e é uma palavra positiva. Muito bem, eu agradeço a todos desde já esta primeira volta. Eu tenho aqui algumas perguntas. Peço aqui, obviamente, que se havendo perguntas de quem está a assistir, que as coloque. Eu vou voltar aqui à Leonor, porque tenho aqui 2 perguntas que desde já me foram aqui colocadas e que eu acho importante mencionar. Uma é, melhor, o que é que os doentes podem fazer, ou seja, o que é que a comunidade, e como é que os doentes podem participar neste esforço que estamos aqui a partilhar. Eu há bocadinho já tinha mencionado a questão do biobanco, porque a Leonor também coordena o biobanco destas doenças, das doenças de movimento no Instituto de Medicina Molecular e na Faculdade de Medicina, portanto tem aqui um conhecimento próximo que eu lhe vou perguntar. E há uma outra doença que não foi aqui mencionada, que é a doença de Huntington, que é uma doença rara, em que também existe um grande esforço do ponto de vista da condução de ensaios clínicos. Portanto, Leonor, pedia-te 2 comentários. Um é como é que os doentes podem, se assim o entenderem, participarem e contribuírem para este esforço, e já agora uma palavra em relação a essa outra doença que não mencionámos antes e que também coordenas, no fundo, a participação portuguesa nessa área. Eu agradeço imenso a oportunidade de falar sobre o biobanco, que tenho desenvolvido em conjunto com o professor Joaquim Ferreira. Portanto, qual é que é o intuito do biobanco? O intuito do biobanco é guardar amostras, neste caso estamos a colher amostras de sangue, como se fosse uma amostra de sangue, uma colheita de rotina, de doentes com doença de Parkinson e outras doenças do movimento, em que o objetivo é, na altura em que surgem oportunidades de investigação laboratorial sobre a doença de Parkinson, estas amostras estarem rapidamente disponíveis para partilha. Portanto são partilhas completamente sem custo, são ofertas que nós fazemos do nosso tempo para conseguir potencializar a forma como os estudos são feitos, ou seja, um investigador que esteja a fazer um doutoramento em doença de Parkinson consegue aceder a amostras doentes, num volume de amostras muito significativo. Neste momento temos mais de 1.100 doentes que participam no nosso biobanco e, consequentemente, os resultados destas investigações são muito mais céleres e o do que daí resulta que podem ser o encontro de novos medicamentos, novas abordagens terapêuticas também será muito mais célere. Para o doente em particular, para além do gosto de poder contribuir para a ciência,
se nós encontrarmos ao longo do tempo alterações, neste caso alterações genéticas ou alterações no sangue que sejam investigados por estes investigadores, que possam ser úteis para o doente em particular, e se o doente gostar, nós podemos partilhar essa informação. Portanto, existe também essa possibilidade do doente não só contribuir para a ciência no geral e ter este gosto de contribuição para a ciência, como se encontrarmos alguma coisa que seja útil para os doentes, podemos partilhar essa utilidade com os doentes. Eu pedi aqui a autorização para partilhar os contactos do nosso biobanco, tanto contactar o CNS, que tem colaboração com o biobanco do Instituto de Medicina Molecular, com a Faculdade de Medicina de Lisboa, como também diretamente no Instituto de Medicina Molecular para o número que eu vou pôr aqui disponível, que é 217930629. Partilho aqui, não sei se consegue focar, não consegue, pronto. Depois, posteriormente, consigo-se partilhar quem queira saber melhor. Depois, relativamente, e para partilhar que o nosso esforço no biobanco de facto tem tido frutos imensos, nomeadamente temos tido possibilidade de ter investigações com múltiplos laboratórios, como também temos convidado doentes, caso queiram saber alguns resultados, para participar em investigações que daí decorreram, portanto foi útil também para os doentes até agora. Agora, relativamente à doença de Huntington. A doença de Huntington é uma doença hereditária que é causada por uma alteração genética e, de facto, é um exemplo do que se tem conseguido fazer com o envolvimento das famílias e dos doentes em investigação. Portanto, existe uma rede internacional que é um projeto mundial em que as famílias colaboram no desenvolvimento de investigação em doença de Huntington, e daí têm surgido frutos, e entre eles consequências a nível do investimento na investigação de novos fármacos. A doença de Huntington, de facto, começou há relativamente pouco tempo a ter intervenções terapêuticas que visam essencialmente o controle da alteração genética que existe, portanto, são intervenções terapêuticas à semelhança de outras doenças, como por exemplo a atrofia muscular espinal, em que nós conseguimos evitar que a proteína que está alterada, resultante desta alteração genética, seja produzida nessa quantidade ou nessa forma. Neste momento decorrem ensaios nessa área, como todos os ensaios são investigações, umas têm frutos positivos, outras não. Recentemente tivemos a notícia de um destes grandes ensaios, não teve um resultado positivo, mas no entanto um outro continua nestes testes genéticos e estamos na expectativa de assim conseguirmos modificar a doença. Muito obrigado, Leonor. Eu vou aqui pedir, só para quem esteja a assistir, se quiser colocar questões, que o pode fazer aqui através do nosso chat. Eu vou fazer aqui uma volta geral por todos e irei pedir a todos aqui um breve comentário sobre, e na prática isto é dirigido aos doentes e às famílias e a quem cuida, de uma forma muito breve, não é? Como é que podem colaborar? E é essa a pergunta que vos irei fazer. Só aqui dizer que na linha daquilo que a professora Leonor mencionou, muitas vezes os doentes são convidados a participar em registros, no fundo em darem dados, ou dados clínicos, ou darem a sua própria informação para participar em registros clínicos, dizer que esses registros têm um benefício, em teoria, que é, havendo um potencial novo medicamento numa determinada área, um potencial novo ensaio, obviamente, ao estarem registados nesses registros, portanto, nesses arquivos de informação, o acesso a eles é obviamente mais fácil e, portanto, há aqui uma porta que se entreabre que de outra forma seria mais difícil e, portanto, há aqui eu diria, uma informação adicional que é importante todos sabermos. No caso da doença de Huntington é um bom exemplo, porque existe um registro internacional com 20 mil doentes, com muitos doentes portugueses participantes, portugueses, doentes e voluntários, que eu acho que é um bom exemplo de como essas plataformas depois podem permitir o acesso a doentes e aos doentes acederem mais rapidamente à possibilidade de participarem em esses ensaios. E nesta ronda que vou aqui fazer de forma muito sucinta e muito focalizada, e a Leonor eu já fiz aqui esta introdução, vou perguntar à Patrícia, como é que os doentes podem, de alguma forma, beneficiar e vir, no fundo, a participar ou a colaborar nestes projetos? Qual é que seria a tua recomendação? E depois a pergunta é igual para todos.
Acho que os doentes podem sempre procurar eventualmente na internet, mas também podem contactar o médico assistente, porque muitas vezes o médico assistente pode não participar, mas pode orientar para um centro onde se participa em ensaios clínicos para adquirir essa informação. Acho que seria importante, para além de uma pesquisa na internet, depois contactar o clínico que o chegue para orientar, dizer que está interessado ou quer conhecer mais sobre os ensaios ou então contactar centros diretamente que sabem que estão a participar em ensaios clínicos. Isso é sempre importante, ter uma opinião e conhecer. Pode ter ou não indicação, mas depois seria uma avaliação a posteriori, mas acho que podem seguir estas duas formas de tentar entrar em contacto com um grupo que faça ensaios clínicos ou que participe ou onde possa ser incluído ou não, dependendo das características de cada doente. Muito bem. Eu vou aqui, se calhar, reformular aqui o meu pedido. Qual é que é a mensagem que querem passar em relação ao acesso? Desculpa. Até mesmo em relação a nós. Na prática, obviamente, é muito fácil encontrar os nossos contactos na internet. Hoje é fácil. E se não souberem, obviamente, os filhos ou alguém consegue agilmente a nossa identificação e contactar-nos com facilidade. E aqui, no fundo, a pergunta que eu reformulo para todos é uma mensagem a passar. No fundo, estamos aqui de alguma forma isto é uma ação de informação, não é? De sensibilização para a importância dos ensaios clínicos. Anabela. Eu lembro que há uns anos atrás fizemos um estudo sobre porque é que os doentes participaram nos ensaios clínicos. Verdade, a doutora Anabela Valadas é a autora principal de um artigo que é muito citado, é verdade, Anabela, esqueci-me desse problema. Então, e referir que o mais importante foi os doentes que participaram por altruísmo, ou seja, eles participaram para ajudar doentes futuros naquela doença, sobretudo. E só vem provar que os nossos doentes são muito generosos e participam, e acho que formado com informação. E muitas vezes, se calhar, com a informação adequada e também da nossa parte, dizermos ao doente que existem estudos, eles podem ser participantes. Eu acho que a maior parte dos doentes participa. Acho que muitas vezes é também o médico, se calhar não informa devidamente o doente que aquele ensaio está a decorrer. E se calhar, tendo em conta isto, basta informar o doente, informar bem, explicar o que é, que se calhar a maior parte dos nossos doentes vai participar em ensaios clínicos. É verdade, Anabela, confesso que me tinha esquecido e deveria ter perguntado há pouco sobre esse artigo. De facto é um artigo marcante até na nossa própria coleta de informação nesta área. De facto, os nossos doentes são generosos, o que coloca uma responsabilidade ainda maior nos médicos, não é? Porque obviamente eles temos que corresponder a essa generosidade, mas de facto é verdade. Informar e dizer que existem os ensaios, informar, acho que se calhar eles participam de boa vontade nos ensaios e percebem porquê. Muito obrigado, Anabela. Muito bem. Rita, um comentário. Eu acho que já acabaram por dizer a maior parte das coisas, mas queria só aqui dizer uma coisa que eu acho que falta em Portugal, pelo menos na área do sono ou noutras áreas em que eu estou envolvida, que é o papel das associações dos doentes, não é? Porque há cada vez mais pressão internacionalmente, não é? Fala-se muito desta colaboração entre o médico e as associações doentes e o papel das associações doentes no avanço, não só de medidas que têm a ver com a sociedade civil, mas também com o avanço científico, não é? E eu acho que cá em Portugal, se calhar as pessoas têm um pouco esta cultura de associativismo civil, nomeadamente na área da doença, e que haver pessoas ativas nessa área pode ter um papel enorme em trazer ensaios para Portugal e fazer as outras pessoas perceberem que participar em ensaios é uma coisa útil para os outros e para eles próprios, e portanto gostava de reforçar aqui fazer aqui esse apelo às pessoas. Não, Rita, subscrevo, eu posso contar que nem sempre as associações de doentes às vezes não têm o mesmo entusiasmo, às vezes os médicos têm um entusiasmo maior e de facto é importantíssimo esse entusiasmo comum para podermos trazer mais ensaios para bem dos doentes que nos preocupam. Muito obrigado. Rita, agora Rita Simões, estamos a mudar de Rita. Esse um comentário. Queria só salientar a importância da participação quer em ensaios clínicos, quer nestes estudos clínicos que existem, porque, sobretudo para as doenças mais raras, que são como os parkinsonismos atípicos que vimos, permite-nos conhecer melhor a evolução, e conhecendo melhor a evolução nós também temos melhor formas de ajudar os doentes.
Uma das perspectivas que eu costumo dar quando estou a apresentar os ensaios em que estou a participar é uma oportunidade de podermos ter acesso a medicação ou uma substância que potencialmente poderá ajudar. Nós não podemos dizer que o fármaco está a ser testado, não é? Portanto, nós não temos definitivamente uma eficácia demonstrada, mas se isso vier a confirmar, no fundo já ganhou alguma coisa em ter entrado e em estar a participar, porque já temos poderemos ter já algum benefício. E da experiência que tenho em consulta, pelo menos nestas doenças mais raras, as pessoas estão muito mais disponíveis para participar e quero que assim se mantenha. Muito obrigado, Rita. Raquel, passo aqui a palavra para a área não farmacológica. Acho que até vou utilizar o que disse um doente. Na semana passada tivemos um meeting de um dos estudos em que estamos a participar e em que estava presente um doente de Parkinson, e até foi ele a dizer que, primeiro começou por dizer a todos os médicos, vocês precisam de nós, dos doentes, e depois disse, inicialmente a doente não queria participar em estudos, não estava interessada, mas depois referiu que se deu conta de que a única coisa que podia fazer era, desde que tinha tido o diagnóstico, era tomar medicação, fazer exercício, ir às consultas, e que tinha achado que isso era muito pouco. Então que a partir daí decidiu começar a participar e que estava contente com isso. Por isso, mesmo também na área não farmacológica, isto pode ser algo bom e a participação pode ser algo bom também para os doentes, porque se sentem mais úteis e a fazer algo mais, pode não ser diretamente para eles logo, mas a longo prazo, sim, podem ter alguns benefícios. Muito obrigado, Raquel. Joana. Então, penso que realmente para estas doenças neurodegenerativas que não têm ainda medicação muito eficaz, é realmente importante e uma esperança estes ensaios clínicos. Realmente agora em junho vamos ter uma decisão importante que, se vier positiva para este novo fármaco, será muito gratificante para os doentes, principalmente para aqueles que participaram no ensaio e para nós também, profissionais de saúde. Tentar realmente manter a esperança. Obrigado, Joana. Marisa vem do lado bom, é quem tem aqui coisas positivas para nos contar. Exato, eu quase que pareço o outro lado da neurologia, mas na verdade, relativamente só àquilo que a Rita referiu, eu realmente venho do lado bom, porque a Associação de Doentes de Esclerose Múltipla é realmente muito ativa e muito participativa e apoia muito os doentes e tentam procurar e saber os ensaios e estas coisas todas, por isso, e nós temos, pelo menos a nível hospitalar, temos um contacto muito direto com a Sociedade de Esclerose Múltipla e conseguimos, acho que, transmitir muitas informações através deles. Relativamente à esclerose múltipla, uma vez que eu estou aqui no lado bom, os resultados dos últimos anos têm sido significativamente bons e, na verdade, os doentes que participaram nestes ensaios acho que já beneficiaram desde já por tudo o que participaram, uma vez que o que sabemos é que quanto mais cedo travarmos a doença, quanto mais cedo travarmos a inflamação, menor vai ser a incapacidade dos doentes. Então os doentes que têm participado nestes ensaios e medicamentos cada vez mais eficazes realmente têm notado que travou de certa forma, ou melhorou significativamente a sua forma da doença. Por isso eu acho que na esclerose múltipla a participação nestes ensaios tem sido extremamente positiva, tanto da nossa parte como mesmo pela perspectiva dos doentes. Obrigado, Marisa. João, um último comentário, antes de depois fecharmos. Então, o último comentário aqui acerca da enxaqueca é que os estudos, portanto, para a enxaqueca que estão a ser neste momento realizados focam-se na prevenção da enxaqueca com fármacos cada vez mais eficazes e cada vez mais bem tolerados. Portanto, isto é muito importante, uma vez que a eficácia para melhorar, portanto, a eficácia no tratamento da enxaqueca para melhorar a qualidade de vida e a produtividade tem sido cada vez mais elevada e que, portanto, que os doentes candidatos, portanto, a estes estudos pode ser qualquer doente que seja candidato a um tratamento preventivo. Muito obrigado, João. Só aqui dizer, no fundo, em voz alta, um comentário que está aqui no chat, que é, se alguns estudos não nos beneficiarem a nós, beneficiarão, no fundo, a outros doentes. No fundo, é aquela perspectiva altruísta
que a Anabela mencionou e que felizmente ainda predomina na nossa população, e de facto eu aqui subscrevo que os nossos doentes são muito generosos e muito voluntariosos nesta participação. Eu sei que não é só, no fundo, fazer aqui uma súmula, dizer que é importante falar de ensaios clínicos, eu diria porque sem ensaios não há novos medicamentos, e não havendo novos medicamentos não conseguimos tratar doenças para as quais não temos tratamentos, e não há novos tratamentos para as doenças em que temos já alguns tratamentos, mas que ainda há áreas que não tratamos como gostaríamos. Portanto, eu diria que é uma verdade óbvia. Dizer que todos vivemos há 1 ano e meio, eu diria, todos temos vivido o que é desenvolver medicamentos, portanto, todos hoje comentamos sobre futebol, mas também comentamos sobre vacinas e sobre ensaios, porque de facto entra pela porta dentro todos os dias nas notícias e é inevitável que no fundo que essa informação nos entre pela porta. Dizer que há aqui uma palavra positiva, as tecnologias que foram desenvolvidas este ano, como eu disse, vão seguramente levar à produção de muitos novos medicamentos e, portanto, os próximos anos vão ser melhores, assim espero, fruto, infelizmente, deste período mau que estamos aqui a atravessar. Só terminar que isto de conduzir ensaios é um ato de esforço, todos os médicos, não é? Todos os médicos e médicas que estiveram aqui a participar nesta conversa, no fundo, veem doentes em contexto de ensaio, portanto, isto é um esforço adicional que tem que ser valorizado. Não é apenas um esforço de médicos, é um esforço também de farmacêuticos, de enfermeiros, de outros profissionais de saúde que obviamente contribuem para a sua coordenação. Eu vou só aqui mencionar algumas das pessoas que aqui no CNS estão mais diretamente envolvidos. É a doutora Graça Freire, que é farmacêutica e que é, no fundo, quem coordena a coordenação dos estudos no CNS, e dos enfermeiros mais diretamente envolvidos, é a enfermeira Hélia de Corozo, a enfermeira Marta Pires, o enfermeiro Tiago Pama, e portanto dizer que é uma equipa grande. Eu estou genuinamente convencido que disponibilizar a possibilidade aos doentes de participar em ensaios é uma coisa boa e que isso contribui para melhorar, no fundo, os cuidados de saúde que prestamos aos nossos doentes e a outros, e portanto esta perspectiva altruística, no fundo, pode ser vista de várias formas, em relação aos outros doentes, mas também em relação à prestação de cuidados de saúde em geral. É curioso que há estudos científicos que demonstram que, de facto, os centros que conduzem mais ensaios e que veem mais doentes em contexto de ensaios acabam por ter melhores outcomes, melhores parâmetros de qualidade de prestação de cuidados em geral, e, portanto, isso é um aspecto positivo. E, portanto, mais uma vez agradeço a todos por terem disponibilizado 1h15 de sábado à tarde para estarmos aqui a conversar. Espero que nos encontremos em breve já face a face, de uma forma mais fácil e com menos restrições, e que no contexto, ou eventualmente no contexto de um ensaio clínico, mas por uma doença que não seja muito complicada ou por um medicamento que seja altamente eficaz, e portanto que essa participação resulte em benefício de quem participou no ensaio e de outros, não é, que possam obviamente lucrar com essa informação. E, portanto, o meu obrigado a todos e até muito breve. E bom resto de fim de semana.